jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de iniciar ou dar continuidade aos estudos, ou então aqueles que por algum motivo não acompanharam conforme a idade, têm agora a oportunidade de voltar a sentar em uma sala de aula através da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, que é o tema do programa de hoje. Bom, a EJA é a Educação de Jovens e Adultos, é uma proposta nacional. É interessante a gente lembrar que, se a gente olhar os dados de IBGE e censo, né, a gente vai ver que a gente ainda tem assim, uma porcentagem muito grande de jovens e adultos que não conseguiram concluir o seu processo de escolarização na idade correta e que estão fora da escola. E isso representa um desafio em termos de Brasil. Em Campinas, no nosso município, a situação não é diferente. A gente tem assim, um número muito grande de pessoas que estão fora da escola e a gente tem assim, um grande desafio de fazer uma política de chamamento. Então, o primeiro desafio é localizar onde estão essas pessoas a partir de ações intersetoriais e tudo mais, para poder trazer para a escola. Vocês vão e convencem essas pessoas, é isso? A gente consegue, pelas informações com posto de saúde ou os cadastros únicos que a gente tem também, todas as nossas escolas de educação infantil e fundamental são postos de cadastramento para educação de jovens e adultos. E aí, a partir desses dados, a gente faz o contato com as pessoas para indicar qual é a escola mais próxima da residência dela, onde ela pode estar se matriculando para voltar aos seus estudos. Mas isso é um primeiro desafio. Uma vez que essas pessoas vêm para a gente, aí o nosso segundo grande desafio, que é manter essas pessoas na escola e garantir que elas permaneçam e terminem esse processo de escolarização com sucesso, né? E aí, para isso, a gente também precisa de uma política de acolhimento muito específica, porque são pessoas que vêm de uma situação, de uma trajetória escolar, muitas vezes marcada por insucesso, por exclusão e tudo mais. Então a gente tem que ter o acolhimento para estar recebendo e estar proporcionando a essas pessoas a educação que eles têm direito. Para isso, a equipe gestora tem que ter um olhar bastante sensível, um acompanhamento em relação à frequência, aprendizagem. E aí a gente busca também estratégias metodológicas que deem conta de acolher essas pessoas, né? Para estudar na EJA não existe uma idade específica, basta, como dissemos no começo, o aluno estar em atraso com os estudos. O EJA atende a partir de 15 anos de idade, sem limite. Se ele já estiver defasado no ensino fundamental, ele já pode participar. Exatamente. Então, a partir de 15 anos completos, ele já pode se matricular no EJA. Nós tínhamos sempre, no município de Campinas, uma média de alunos com mais de 30 anos de idade, né? É o aluno adulto trabalhador. O que vem acontecendo é um fenômeno que está até preocupando todas as escolas, que cada vez mais adolescentes estão entrando na EJA, né? Então, antes nós tínhamos aula com o aluno adulto trabalhador, e hoje nós temos que receber o aluno de 15, 16 anos que já passou por um histórico de fracasso escolar, de exclusão, chega aqui desmotivado, né? Porque o aluno adulto, mesmo que ele tenha ficado muito tempo fora da escola, ele toma a decisão de vir para a escola. Então, apesar de todas as dificuldades, ele vem e quer estudar. O aluno adolescente, quando ele é encaminhado para o EJA, ele já vem desmotivado com uma história de insucesso. Então, o desafio que tem, assim, nos desafiado mesmo, é motivar esse adolescente. Mudar a visão que ele tem da escola. Mudar, exatamente. Então, quando ele chega aqui, ele acha que ele vai encontrar novamente uma escola excludente, que não aceita o jeito dele de se vestir, os gostos dele, daquela escola tradicional. E a gente tem que oferecer para ele uma escola acolhedora. Uma das vantagens deste tipo de ensino para jovens e adultos é que ele acontece de forma mais rápida, oferecendo assim mais chances de quem estuda conseguir se inserir no mercado de trabalho mais preparado.
O EJA ele funciona semestralmente. Então, a cada semestre corresponde a um ano escolar. Então, é mais rápido, a gente tem que fazer um vínculo mais rapidamente do que no ensino tradicional e manter esse aluno aqui e mostrar para ele que a escola é sim um caminho para o sucesso, né? Para que ele não busque outro tipo de motivação fora da escola. E não tem um limite de idade para a pessoa poder se matricular, poder estudar? Não, não tem limite de idade. Nós já tivemos aqui alunos de 75 anos de idade, até mais, e eles convivem muito bem com os adolescentes. Isso a gente acha que é muito bom, inclusive essa convivência de idades diferentes, experiências de vida diferentes, traz uma riqueza muito grande para o EJA. A educação de jovens e adultos também permite aos municípios uma maior mobilidade, principalmente no agrupamento desses alunos com diferentes graus de aprendizagem e de idade diferente. A gente tem o EJA 1, que atende a alfabetização. Então, aqueles alunos que não concluíram o ciclo 1, digamos assim, do ensino fundamental, que ainda não foram alfabetizados. Essa parcela de atendimento é de responsabilidade da FUMEC, que é uma fundação que também faz parte da Prefeitura Municipal, mas que atende especificamente a essa faixa de alunos. Depois a gente tem o EJA 2, que é a EJA para aqueles alunos que não cumpriram o Fundamental 2, que seria de 6º ao 9º ano, que é a responsabilidade nossa da Secretaria de Educação. E aí a gente tem a EJA 3, que é a EJA do ensino médio, que aí é de responsabilidade do Estado, né? Então ela tem um pouco essa divisão. Vocês estavam me falando da questão do agrupamento. Não necessariamente tem que ser as pessoas da mesma idade ou da mesma faixa etária na mesma sala, é isso? Não, então, a própria LDB, ela tem um artigo, se não me engano, o artigo 23, que fala um pouco da possibilidade do ensino ser organizado em ciclos, séries ou diferentes formas de agrupamento, desde que favoreça o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. E a gente aqui no município, nós temos as nossas diretrizes curriculares, que também seguem essa orientação, né, da possibilidade da gente trabalhar. Nós trabalhamos em ciclo no ensino fundamental e em termos na EJA, mas a gente tem a possibilidade de que os alunos possam ser organizados em diferentes formas de agrupamento temporariamente, de acordo com o seu nível de conhecimento, o seu nível de saber, para promover a aprendizagem. Então, essa proposta de trabalhar por agrupamentos, ela pode acontecer dentro da própria sala de aula. Eu posso dividir as crianças ou os adultos pelo nível de saber e trabalhar com aprofundamentos diferentes dentro da mesma atividade. Eu posso fazer isso entre diferentes anos, eu posso fazer dentro de um ciclo ou entre ciclos. A gente tem experiências com ateliê, por exemplo, que a gente mistura alunos de todos os anos, conforme áreas de interesse para o desenvolvimento de projetos. Então, são todas as possibilidades. O patrono da educação e o precursor desse formato de ensino de jovens e adultos no Brasil é Paulo Freire. E a forma de agrupamento realizada hoje em Campinas é um pouco diferente da proposta por ele. Ela se adequou à realidade local. A gente via a cada ano chegando alunos com níveis de saberes muito diferentes e experiências de vida muito diferentes. Pensamos numa nova forma de agrupamento, porque tradicionalmente o município estava dividindo o EJA em termos, assim como se divide os alunos em série, agora ano, no fundamental. E em 2015, por conta do EJA Paulo Freire começar a ser atendimento de período integral, nós tivemos mais tempo de planejamento, de reunião, e aí a equipe resolveu, né, enfrentar esse desafio de agrupar por saberes, né? Porque justamente, como a gente estava conversando, depois que o aluno já está em defasagem em idade-série, o termo, o ano, a série que ele está, perde o sentido, né? Aquela lógica de ano-série, ela perde o sentido. Então, a gente resolveu agrupar por saberes. A gente faz uma entrevista com o aluno
pergunta um pouco da trajetória escolar dele, né? Onde que ele já estudou, por que ele parou de estudar, por que ele está retornando ao EJA. E aí a gente faz uma pequena avaliação e enturma ele. A gente percebeu de 2015 para cá que isso motivou muito o aluno, motivou o professor, porque para o professor também não era fácil entrar numa sala de aula tão heterogênea assim. Ele entrava numa sala de aula e ele encontrava pessoas motivadas, pessoas que tiveram uma boa trajetória escolar, só pararam para trabalhar, por exemplo. Outras pessoas que tiveram uma trajetória escolar muito ruim. E aí ele tinha que preparar uma mesma aula. Isso era uma dificuldade. Hoje, com essa enturmação, o professor lhe chega com uma aula planejada para o saber real do aluno. Então isso ajudou o professor a preparar a aula e ajudou o aluno. Existia também uma dúvida muito grande se o aluno iria aceitar ser agrupado num termo diferente do que ele estava matriculado. A gente garante essa matrícula oficial dele, então a gente não mexe na documentação oficial e a gente enturma ele. Para nossa surpresa, boa surpresa, nenhum aluno questionou isso, muito pelo contrário, eles ficam felizes, porque quando eles entram numa turma e que a aula é acessível, ela faz sentido e os colegas também estão mais ou menos no mesmo nível de saber dele, a aula flui. E é isso que ele quer quando ele vem para o EJA. Ele quer aprender, ele quer recuperar o tempo perdido. Voltamos com a Sala de Aula, que hoje fala da EJA, e vamos conhecer um pouco mais sobre Paulo Freire através das nossas entrevistadas, que também falaram da relação dele com a EJA. Diferente do que ele chama de educação bancária, que é uma educação do aluno sentado e existe uma pessoa que detém o saber, que é o professor, e existe um aluno que não sabe nada e vai haver uma transmissão de conhecimento, o Paulo Freire ele entende que o conhecimento vai acontecer na dialética, na relação com o mundo, na relação com a realidade. E aí ele trouxe algumas palavras-chave da realidade desse trabalhador, do cotidiano dele, né? E ele começa a alfabetizar a partir de palavras que façam sentido. Isso fez, assim, causou uma grande transformação na educação na época, e ele veio depois aqui para São Paulo, na gestão da Luiza Erundina, ele foi secretário de Educação do município de São Paulo, mas ele é um dos educadores mundiais mais conhecidos e com maior referência, né? Ele tem, se não me engano, não quero falar números, mas se não me engano ele tem 32 títulos de honoris causa pelo mundo. Ele foi convidado a ser professor em Harvard e passou um tempo no exílio, né? Porque ele, na época, teve uma época aí que ele teve que ser exilado e ele vai e passa por diversos países, sempre mostrando esse método de trabalho dele, questionando essa educação bancária. Ele escreve o livro Pedagogia do Oprimido, que é dos mais conhecidos e hoje é referência na educação do mundo inteiro. E hoje ele é o patrono da educação brasileira. Então, na verdade, ele é o patrono da educação brasileira, mas ele especificamente fala sobre a alfabetização de adultos. Eu acho que o grande feito dele é que até então a alfabetização de adultos seguia o modelo da alfabetização das crianças. Então, assim, não tinha uma forma específica que considerasse a experiência e a vivência do adulto, não tinha um material específico para o adulto, e o modelo de educação era aquela educação bancária que senta o adulto ali, como se ele não conhecesse nada, não tivesse experiência de mundo, e trabalhava ali meio no modelo de criança. E o Paulo Freire ele foi revolucionário no sentido de
entender a experiência do adulto e trazer um modelo de educação que privilegiasse essa própria experiência, a partir das próprias referências do adulto, a partir do diálogo, né? Então, assim, a gente fala método Paulo Freire, a gente não tem um método Paulo Freire, mas tem uma perspectiva de trabalho dialógica que tem a ver com o trabalho do Paulo Freire, que é justamente, tem lá as fases que ele põe, né, de trazer, conversar com os trabalhadores para conhecer sua experiência de vida, para trazer as situações, problema que eles vivem, aí a discussão, o diálogo em cima dessas situações, a partir daí a escolha de algumas palavras-tema que fazem parte desse cotidiano, para se trabalhar a escrita dessas palavras, o diálogo, né? Então acho que essa foi a grande contribuição dele para a educação de jovens e adultos. E é isso que permite então que os municípios desenvolvam as suas maneiras de agrupar, de educar esses adultos. Exatamente, né? E dentro dessa perspectiva, né? Por exemplo, o nosso currículo da rede municipal, o eixo curricular é o trabalho, né? A EJA tem como currículo o trabalho. E aí não é aquele trabalho no sentido de adequar os nossos alunos ao mercado de trabalho numa perspectiva mercadológica, mas o trabalho como formação humana, como algo que está presente no nosso cotidiano, como algo que nos forma, que nos dá identidade. Então o eixo do trabalho ele está presente em todo o currículo. Quando a gente discute ciências, matemática, português, a gente tem em mente a discussão de uma visão crítica do trabalho, uma visão crítica da sociedade, né? Então acho que esse processo dialógico a gente tenta manter. A avaliação no dia a dia da EJA é feita pelo professor conforme o desempenho do aluno em sala. A gente sempre procura outras formas de tanto de ensinar como de avaliar, né? A gente tenta quebrar aquela lógica do ensino tradicional, até porque esse aluno ele vem com um conhecimento de mundo diferente, né? E é um aluno adulto, não é uma criança. Então a gente faz aulas diferentes, sempre ligadas à realidade, né? E a avaliação ela também tem que ser flexível, né? A gente pode fazer uma avaliação escrita, mas a gente faz diversos outros tipos de avaliação. A aula ela pode ser um projeto na rua, nós já tivemos aulas de história dentro do trem, indo para Jundiaí, né? A gente já teve aula de matemática fazendo concurso de cubo mágico, porque existe uma fórmula envolvida. Nós já tivemos aula de geografia fazendo foguete lá no Taquaral, né? Então, porque a aula ela tem que fazer sentido, a gente garante o conhecimento, porque tudo isso é planejado previamente, o professor ele prepara a atividade sempre com o objetivo e com a referência do conteúdo que ele tem que ensinar, mas são atividades que extrapolam a lógica da sala de aula. E esse aluno depois ele consegue frequentar uma universidade? Como que é? Sim, a gente trabalha para que consigam, né? Existe assim um número assim bem significativo de alunos nossos que ao sair prestam vestibulinho, né? Os mais jovens principalmente prestam vestibulinhos para os colégios técnicos e tudo mais e têm tido sucesso nesse sentido. Eles conseguem acompanhar normalmente a aula. Agora, o interessante é dizer também que esse agrupamento ele é temporário, né? Ele vai ser enturmado de acordo com o nível de saber e conhecimento dele, mas à medida que ele progride, ele pode ir passando para outros agrupamentos e não necessariamente junto com os outros, né? Então, assim, é o ritmo de cada um. Então, ele teve oportunidade ali, ele se sentiu contemplado naquilo que ele sabia, aquela aula fez sentido e ele caminhou num ritmo mais rápido. Os professores estão atentos, estão fazendo esse acompanhamento para promover a passagem dele para um outro agrupamento onde ele se sinta mais contemplado. Mas existe também o Enseja, que dá a possibilidade do estudante ter um certificado. O nosso modelo aqui na rede é um modelo presencial. Nós não trabalhamos com o ensino à distância. O que a gente tem, assim, algumas experiências de algumas escolas que tem, assim, um tempo que o aluno desenvolve projeto e tal, mas, assim, a nossa carga horária é presencial.
Então o aluno faz a matrícula, ele frequenta as aulas e ele vai sendo avaliado conforme as atividades que ele vai desenvolvendo. Como a Lu falou, num processo formativo de avaliação, que considera todas os avanços que o aluno vai tendo, nesse acompanhamento constante. A gente não tem uma avaliação de final de semestre única, que vai depender daquela avaliação a vida acadêmica do estudante. Essa avaliação, ela é contínua, é processual. Então, o nosso aluno, uma vez matriculado, ele cumprindo as exigências do curso, fazendo as atividades, a frequência e os conteúdos, ele vai ser automaticamente promovido e ao final vai ter a certificação. Sem precisar do enseja. Sem precisar do enseja. Agora, existe uma outra modalidade, que é uma modalidade que normalmente o Estado oferece, que é um ensino, uma educação mais independente. O aluno se matricula, ele recebe os materiais para estudar de forma independente, a escola tem os plantões de dúvida, os professores à disposição, o aluno pode estar na escola sempre que se sentir com dúvidas, querendo se aprofundar, então os professores estão lá, mas a frequência desse aluno ela não é exigida, ela não tem um mínimo de frequência que ele tem que cumprir. Se o aluno quiser estudar sozinho, ele estuda, sem a escola não tem problema nenhum. Se ele precisar de ajuda, a ajuda está lá. E aí, ao final desse processo, tem algumas datas específicas, ele se inscreve para realizar o enseja, que é uma avaliação nacional, que é inclusive por componente curricular, ele faz e se ele consegue, né, atingir os conteúdos mínimos exigidos, ele elimina aquele componente, aí estuda o outro componente e assim vai. Ele pode procurar qualquer escola, então qualquer escola nossa de educação infantil ou fundamental é posto de cadastro para a EJA, ou ele pode acessar no site da prefeitura o EJA Perto de Você, que é um portal que ele vai entrar, colocar os dados dele, o endereço dele, a última escolarização dele, e aí a gente tem um cadastro único, e aí a escola mais próxima da residência dele vai entrar em contato para que ele vá fazer a matrícula lá. Quem ministra as aulas são professores, eles têm que ter alguma preparação especial? Sim, são professores. Aqui na rede municipal de Campinas, são os professores concursados, né, da secretaria. E, na verdade, ele não precisa ter nenhum tipo de formação especial. É desejável que ele tenha uma perspectiva diferenciada desse aluno. Então, a gente oferece também formação para este professor que deseja trabalhar com o EJA, porque ele tem que ter uma outra visão, justamente, não é a mesma aula que você vai ministrar para uma criança, né? É uma outra forma de trabalhar, de dialogar com o aluno, mas são todos professores da rede. Legal. Tem algum recado final para quem pretende cursar a EJA e está em dúvida ainda? O recado que a gente tem é que eles venham sim, que as pessoas possam vir, procurem as escolas próximas da residência ou acessem pelo site, que vão ser muito bem recebidos, muito bem acolhidos. Nós temos 26 escolas que oferecem a EJA 2, de 6º ao 9º ano, e todas elas têm uma organização e uma metodologia bem específica para atender esses alunos, um acompanhamento bem cuidadoso, que eles vão ser muito bem-vindos. Seu recado? Sim. Que venham, que a gente está aqui esperando por eles, que eles são muito bem-vindos, sim, que eles não parem, que tem que ter muita coragem para voltar a estudar, tem que ter muita coragem para enfrentar o desafio, muitas vezes, de trabalhar e estudar, né? Mas que a gente está aqui para apoiá-los, para ajudá-los e que eles enfrentem isso, que eles só têm a ganhar. Tá, já. Muito obrigado, gente, pela entrevista. Tá bom. Eu agradeço. Obrigadão.